Direto da redação. Antônio Maurício, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes do Portal Viu e as empresas radiofônicas que fazem esse programa, que transmite esse programa. É um prazer estar falando com você nessa manhã, né? Prazer todo meu, doutor. Presta atenção nessa notícia, doutor, que eu vou noticiar agora aqui. E ela se refere à cidade de Rio das Ostras. Em plena pandemia, com falta de leitos de UTIs, a Prefeitura de Rio das Ostras está comprando brinquedos e materiais para escolas. As escolas estão fechadas por conta da pandemia e os hospitais superlotados. Isso não é tudo. Essas compras não estão sendo licitadas. Elas estão se dando por meio de adesão de atas de processos realizados em outras cidades. Uma das atas se refere, por exemplo, à licitação realizada em Conselheiro Lafayette, município de Minas Gerais. Duas empresas que participaram desse certame, que ganharam esse certame em Conselheiro Lafayette e que agora vão fornecer brinquedos e produtos para a educação em Rio das Ostras, elas estão localizadas no bairro Pampulha, em Belo Horizonte, no mesmo endereço, no mesmo imóvel. A agência Fonte Exclusiva fez um levantamento para saber um pouco mais sobre essas empresas. Duas empresas, ATC Comércio e Representações Eireli e a ATC Business e Representações Eireli, funcionam no mesmo endereço e a sede é uma casa. Você confere a foto aí agora, já tem a casa aí, um casarão branco no bairro da Pampulha, em Belo Horizonte. Esta é a casa, segundo o Google Maps. A agência Fonte Exclusiva foi lá, pegou a foto, tá aí. E uma outra empresa, que é a Brinc Equipamentos Educacionais, ela tem sede em Curitiba, no Paraná. E a sede também é uma casa, e você confere também a imagem que foi disponibilizada pela agência Fonte Exclusiva, está aqui na tela, é uma casa que funciona no Paraná. Doutor Antônio Maurício Costa, a pergunta é, até que ponto é legal, ou até que ponto é ilegal, o município não realizar uma licitação e aderir a uma ata e com uma empresa de fora? Então ela vai lá, não realiza a licitação, vai lá e assina e participa de um consórcio lá em Minas e não licita. Então eu gostaria que o senhor explicasse isso à luz da legislação, por favor. Roberto, essa questão de adesão de ata, isso é uma novidade, tem uns 5 ou 6 anos na legislação, mas isso é para ser usado em casos excepcionalíssimos. Isso não é a regra, isso é a exceção, né? Então eles estão usando essa adesão de ata como se fosse a regra, né? E na verdade todo aquele procedimento da administração pública que afete a concorrência, que afete a paridade de armas entre fornecedores, é nulo de plano direito, né? Basta ir ao judiciário, o judiciário vai declarar a nulidade, salvo se a empresa que está fazendo essa compra está fazendo, o município que está fazendo essa compra de um ventilador para o cidadão que está morrendo de Covid, que está precisando de um atendimento, e não tem nem outro fornecedor para atender, né? Aí seria o caso até de uma dispensa de licitação, né? Porque, na realidade, essa modalidade que estão utilizando aí é infração à própria lei, né? É infração à própria lei 8666, que, aliás, eu acho que nunca deveria ter existido essa lei, né? O decreto que regulamentava a compra de mercadorias antes da lei 8666, ele dava ao administrador a possibilidade dele fazer as compras de forma que o ente público não fosse lesado, né? Eu vou te dar um exemplo clássico. O cidadão põe um ar-condicionado para vender.
na promoção. Se o prefeito quiser ir lá comprar o ar-condicionado, ele não consegue. Porque ele tem que licitar. Se ele licitar, ele vai conseguir esse ar-condicionado por mais do dobro do que está vendendo na promoção. Então, você veja só qual é a distorção da lei. Conquanto que se o administrador ele tem a condição, se ele tem a possibilidade de comprar, fazer a compra direta, ele na mesma hora que viu, tem uma promoção aqui, manda o comprador comprar. Manda o comprador, vai lá e compra, está na promoção, vai lá, faz o cheque e manda comprar. Então, o que acontece? Aí faz-se uma licitação, aí ganha uma empresa de fundo de quintal, que você não conhece, e por preço manifestamente exorbitante, e isso atrapalha a administração e atrapalha também o próprio administrador. Essa adesão de ata, por exemplo, eu tenho a sensação de que ela não é aplicável a esse caso de Rio das Ostras, como também não é aplicável no caso da Luz de Campos, né? Não é aplicável nem em uma coisa nem outra, porque não há urgência para fazer essa adesão de ata, não há essa necessidade, pode ser licitado normalmente, entendeu? Dando a todos os licitantes toda a possibilidade de participar do certame. Doutor Maurício, e essa é uma outra questão, por quê? Porque Rio das Ostras nesse momento, por exemplo, assim como Campos, assim como outras cidades, estão vivenciando um momento muito tenso, muito grave na área de saúde. Rio das Ostras tem gente que há pouco tempo estava sendo atendido no Gramado, na porta do pronto-socorro, levando 8 horas para atender, porque não tem vaga para atendimento, com falta de médico, não tem leito, só tem 11 UTIs, cemitério lá com superlotação, esperando corpo, esperando até mais de 50 horas para sepultamento em Rio das Ostras. Então são situações de emergência, mas que, nesse caso específico de adesão de ata, não é nenhum produto correlato à área de saúde e à área envolvendo paciente de Covid, é para educação, e as escolas estão fechadas, não tem aula. Em Campos, a adesão de ata foi com relação à iluminação pública, que também não tem nada relacionado à Covid. Agora aqui você confere uma imagem, para reforçar o que eu estou falando aqui, está aqui, a imagem do portal Viu, você acompanha na plataforma aqui no YouTube e no Facebook. Rio das Ostras, 2 pontos, pacientes com suspeita de Covid-19 esperam deitados no chão. Essa reportagem, ela foi postada no dia 22 do 2, é isso? Nós chegamos a falar sobre isso. Chegamos a falar sobre isso, tá aqui, ó. 22, foi dia 23, na verdade, de março. E tem a imagem aqui, tem fotos. Então o que nós estamos falando aqui é adesão de ata para comprar produtos para a área de educação quando as escolas estão fechadas. Adesão de ata para comprar até brinquedo para escolas. Não sabe nem o que quer dizer adesão de ata. A adesão de ata, olha só a maluquice do legislador. Olha só, a adesão de ata foi incluído na Lei 8666, numa decisão dessa das madrugadas aí do Congresso, decidiram que uma ata que foi feita, uma licitação que foi feita lá em Minas Gerais, entendeu? Com um preço e com um determinado produto, possa ser utilizado em Rio das Ostras. Entendeu? Em Rio das Ostras. A doutrina e a jurisprudência tratam dessa questão da ata, que somente quando ela vem, ela só pode ser usada quando ela vem em manifesto benefício ao município ou ao Estado, né? Tem que ter o claro benefício, ao município ou ao Estado. O que não é o caso, parece que não é o caso. Deixa eu fazer aqui o papel de advogado do diabo. Está vigorando no estado do Rio de Janeiro um decreto de calamidade, um decreto de emergência, em várias cidades também. Vários prefeitos decretaram emergência e calamidade. Isso justificaria essa adesão de ata para comprar produtos para a área de educação?
Não, porque ele me parece que essas questões aí estariam ligadas à pandemia, né? Não estaria ligada à educação, né? O decreto de calamidade estaria ligado à saúde, né? Não estaria ligado a outros segmentos, né? Então não tem. E também, se tem o decreto de calamidade, a regra é a dispensa de licitação, né? Se há calamidade, se a calamidade é o fundamento da compra ali, a dispensa é um instituto jurídico correto. A dispensa de licitação. Não precisa de licitação, faz com dispensa de licitação. Doutor Maurício, outra pergunta que eu vou lhe fazer aqui, porque isso aí é um outro, esse tema, ele traz também uma discussão para dentro da cidade, porque isso é vazamento de renda. Quando você deixa de licitar, você inibe a participação de empresas da cidade participar. Você abre apenas, já vai aderindo direto a uma empresa que já é lá de Belo Horizonte, já está vazando, mandando dinheiro para Belo Horizonte. Mas essa questão aí, Roberto, essa questão aí não tem como, você não tem como dar prioridade a uma situação de uma empresa da cidade, porque você tem que dar, dentro do certame, você tem que dar direitos e privilégios iguais às empresas que participam do certame. Então não pode haver essa diferença, esse tratamento desigual, não pode acontecer, sob pena de nulidade do certame licitatório. Doutor, então, se vai abrir uma licitação, olha só, se vai abrir a licitação, vai permitir que empresas locais participem do certame. Eu não estou falando aqui em abdicar da licitação para favorecer a empresa, não. Mas apenas abrir uma licitação para que todo mundo participe em grau de igualdade, inclusive as empresas locais. Pode, inclusive, o edital dizer que a empresa precisa ter um determinado galpão ou sede no município há tanto tempo. Pode fazer. O edital pode fazer, pode colocar isso, né? Exato. Agora botou outra coisa. Isso aí, o edital é a regra do certame. E ele é feito de forma discriminatória pelo poder público que vai fazer a compra. Outra coisa, doutor, alguém em Rio das Ostras nesse momento, por exemplo, isso aí, se houver ilegalidade, se houver indícios, obviamente que qualquer morador de Rio das Ostras, ele fica nesse momento aqui... Qualquer eleitor que sentir que esteja o seu direito lesado pode ir ao Poder Judiciário provando que é eleitor, né, tem com os seus documentos corretos, constitui um advogado e pode entrar com ação popular. Uma empregada doméstica de Rio das Ostras, uma lavadeira de roupa. Cidade. Não, se for uma lavadeira de roupa que mora em Rio das Ostras e nesse momento ela está lá zangada, meu Deus, estão levando dinheiro de Rio das Ostras, tem irregularidade aí, eu quero entrar na justiça. Ela pode, qual é o instrumento que ela tem que ela pode entrar? A justiça vai acolher? Ela pode fazer diretamente, sem a interferência de ninguém, e pode também noticiar isso tanto ao Ministério Público como à Defensoria Pública. E pode entrar diretamente no Poder Judiciário com a ação popular. Que inclusive nem custas tem, não paga custo, é de graça. É de graça, pode chegar lá o cidadão comum de Rio das Ostras, morador, eleitor, tá com título de eleitor, tudo lá, pode entrar na justiça lá e com uma ação popular para melar isso tudo. Entendeu? A ação popular, ela foi criada em 1965 pelo Congresso Nacional e, por incrível que pareça, foi feita na época da ditadura. Isso foi foi uma lei no período militar. Tem tudo. Tem tudo, né? Exatamente. A Lei de Ação Popular Federal garantiza. Esse telefone, doutor Maurício, está picotando.
Doutor Maurício? 4717. Sim, Roberto. Agora você está me ouvindo, que o telefone só deu umas picotes aí, deu umas picotadas. Mas foi uma lei realmente do regime militar. Foi, do regime militar. Lei 4717/65. Perfeito. Doutor Antônio Maurício Costa, muito obrigado. Foi bom tocar nesse assunto aqui, que são dois aspectos. Nós estamos tocando aqui em dois assuntos que são correlatos, que são adesões de atas. Está se tornando comum. Nós tivemos adesão de ata agora em Rio das Ostras, para compra de equipamento para escolas, quando as escolas estão fechadas. E tivemos uma adesão de ata também aí na sua cidade, em Campos dos Goytacazes, onde houve uma adesão de ata para iluminação pública, favorecendo uma empresa de Duque de Caxias. Foi isso? A adesão de ata aqui, inclusive, ela praticamente dobrou o preço da iluminação pública do município, que já né? Então, dobrou. Isso o valor da preciso taxa. ter. A população precisa abrir uma caixa preta desse negócio de iluminação pública, sabe, Roberto? Não é só em Campos, não, em todos os municípios. Porque existe um fundo, entendeu? Que todo o valor que você paga da iluminação pública vai para um fundo, e esse fundo fica sendo tocado lá pela prefeitura e pela Enel, entendeu? Então é preciso que a população saiba quanto é que ele pagou, quanto é esse fundo, quanto que rendeu esse fundo no mês e no ano, e saber quanto foi gasto com iluminação pública e para onde vai esse dinheiro. Entendeu? A gente precisa saber, abrir essa caixa preta. Ninguém nunca coloca isso em portal de transparência nem em lugar nenhum. A gente precisa saber, você aí que mora na região dos lagos, na sua cidade, procure ver como o seu vereador, procure saber, porque a taxa de iluminação pública, ela tem uma finalidade, mas tudo indica que os valores que são percebidos pela taxa de iluminação pública, eles não são totalmente revertidos para a iluminação pública, e muitas vezes você vê aí empresa recebendo e vários bairros sem lâmpada. Perfeito. Doutor Antônio Maurício Costa, advogado, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Direto da Redação nesta terça-feira. Eu que agradeço, Roberto. Um abraço. Um abraço, tem a participação do doutor Antônio Maurício Costa, advogado. Portal View. Portal View. O mundo na palma da mão. View.